Deus não apenas nos tira do deserto, como nos sustenta durante toda a caminhada pós-deserto. Será que você tem se deparado com essa realidade de um Deus que te sustenta, te guarda, te cuida, te orienta? Que você possa confiar cada dia mais no nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele é autor e consumador da nossa fé, que não há salvação em nenhum outro a não ser nele, que somente através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que pode ser apaziguada a ira de Deus. Que não se trata de irmos até Deus, mas de Deus escolher soberanamente vir até nós. Bom dia a todos, convido vocês a uma breve oração para que possamos pedir iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender e viver essa palavra descrita tão bem nesses 66 livros. Senhor, nós clamamos a Ti, clamamos para que Teu Santo Espírito seja nosso repouso, nossa fortaleza. Eu Te agradeço, Pai, por ter nos acordado mais um dia, que possamos viver para a honra e glória do Seu nome. Que nesses capítulos que iremos ler hoje, a Sua palavra se manifeste cada vez mais viva e manifeste a realidade do nosso ser. Seres pecadores, desobedientes, que carecemos de um Deus santo e misericordioso nos guiando. Tome conta de nossas vidas, pois nós pertencemos a Ti. Ilumine o nosso entendimento para que venhamos crer da maneira correta. É assim que eu oro em nome de Cristo Jesus e Te agradeço. Amém. 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 Vamos então para mais um dia a partir do capítulo de número 30. A palavra do Senhor em Êxodo capítulo 30 diz: construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça o quadrado com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça. Da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro, prenda-os nos lados opostos do altar debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-las. Faça as varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança. Em frente à tampa da arca, o lugar de expiação, que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereça sobre o altar incenso algum que não seja sagrado. Não usem para holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará a expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar altíssimo do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: toda vez que fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá ao povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregar ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais que a quantia especificada. Os pobres não darão menos. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use para cuidar da tenda de encontro. Será uma lembrança diante do Senhor, em favor dos israelitas, e fará expiação pela vida deles. O Senhor também disse a Moisés: faça uma bacia de bronze, com um suporte de bronze para lavagem cerimonial. Coloque a entrada da tenda do encontro e o altar encha de água. Ali Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão levar
deverão se lavar com a água, do contrário morrerão. Cada vez que se aproximarem do altar para servir ao Senhor e queimar ofertas especiais para ele, deverão lavar as mãos e os pés, do contrário morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes, e deve ser cumprida de geração em geração. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 kg de mirra líquida, 3 kg de canela perfumada, 3 kg de cálamo perfumado, 6 kg de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite. Usando as técnicas de um perfumista habilidoso, misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto, todos os utensílios e bacia com seu suporte. Consagre para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos, consagra-os para que me sirva como sacerdotes. Diga ao povo de Israel: este óleo sagrado é reservado para mim, de geração em geração. Jamais use um óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca prepare uma mistura igual a essa para si. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Quem preparar uma mistura igual a essa ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote será eliminado do povo. O incenso. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte especiarias perfumadas, gotas de resina, conchas de moluscos e gálbano. Misture com incenso puro, tudo em quantidades iguais. Usando as técnicas de um perfumista, misture as especiarias e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Moa uma parte da mistura até formar um pó bem fino e coloque diante da arca da aliança na tenda de encontro, onde encontrarei com você. Considere o incenso algo santíssimo. Jamais use essa fórmula para incenso para si mesmo. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do povo. Capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, Beto de Ur, tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento que façam o que lhe ordenar. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do utensílio, a mesa de utensílio e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote, Arão e as roupas para seus filhos usarem em seus serviços como sacerdotes, o óleo de unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme lhe ordenei. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois é o dia santo para vocês. Quem profanar será executado, quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando de geração em geração como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou as 2 tábuas de pedras com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer no monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-as para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, esses são os seus deuses, para que
são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Capítulo 32. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derretem ouro e fizeram um bezerro e curvaram-se diante dele. E lhe ofereceram sacrifícios, dizem: ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaciguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito, com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou, com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a essa calamidade terrível que ameaças enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda essa terra que lhes prometi e eles possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obras de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitórias, nem lamentos de derrota. Ouça o barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e queimou e moeu até virar pó. Jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem, e não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eles disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles a trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivos de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou a entrada do campo e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um de vocês pegue a sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então disse Moisés: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãs. Hoje vocês receberam dele uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer inspeção por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado, do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente. No dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro de Arão, que Arão lhes tinha construído. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para espetar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu o acompanhasse, certamente destruía ao longo do caminho. Quando o povo viu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus
ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixe de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observava Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente da própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenastes, leve este povo, mas não me dissestes quem enviarias comigo. Declaraste: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agrade de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor, e continue a contar com teu favor. Lembra-te que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, todos os outros, teu povo e eu de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrade você e conheço pelo nome. Moisés disse: eu peço que me mostre tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu colocarei numa abertura da rocha e eu cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Capítulo de número 34. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai, apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra com as primeiras logo de manhã. Subiu o monte Sinai conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé é o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar, cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor minhas gerações e perdoo o mal, a rebeldia do povo. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse ao Senhor: se é verdade que te agrade de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como a tua propriedade especial. O Senhor respondeu: faço hoje uma aliança com você na presença de todos seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que mostrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente, expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tenha muito cuidado para não assinar tratados com povos que vivem na terra a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas, derrube os postes dedicados à deusa Acera. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas, e você aceitará o convite. Depois aceitará que as filhas deles
aos quais sacrificam outros deuses se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam, adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma seu pão sem fermento, conforme lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente. No tempo determinado, no mês de Adib, pois é aniversário de sua partida do Egito, as primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias e seus rebanhos de bois e ovelhas. Para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue o Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar o pescoço dele. Quanto os primeiros filhos dos homens, será obrigatório resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Você tem 6 dias na semana para fazer trabalhos habituais, mas no 7º não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano Senhor de Deus de Israel. Expulsarei as outras nações diante de você e aumentarei seu território, para que ninguém cobice sua terra enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, 3 vezes ao ano. Não ofereça sangue de meus sacrifícios com o pão que obtenhas fermento. Não guarde até a manhã seguinte a carne alguma do sacrifício de Páscoa. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não coze o cabrito no leite da mãe dele. E o Senhor também lhes disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu nem pão nem bebeu água. Escreveu aos termos da aliança, os 10 mandamentos das tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com ele. Em seguida, todo o povo se aproximou. Moisés lhe transmitiu todas as instruções que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto como um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhes dava. Os israelitas viam um brilho no seu rosto. Então Moisés cobria novamente com o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Capítulo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: essas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Você tem 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acenda o fogo em suas casas no sábado. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou. Entregue uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiros tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para óleo de unção e para incenso perfumado, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos talentosos venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a da cobertura, o colchete, as armações, os travessões, as colunas, as bases. A arca, as varas para transportá-las. A tampa da arca, o que é lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-las, todos os seus utensílios. Os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para a iluminação. O altar de incenso e as varas para transportá-lo. O óleo da unção e o incenso perfumado. A cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-la e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para a divisória do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés, todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com as ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção de roupas sagradas. Todos que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro, na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles, carneiros, tingidos de vermelho e couro fino, os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. Todos que tinham
madeira de acácio trouxeram para ser usado na obra. Todas as mulheres com habilidade de costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres se dispuseram, usaram suas habilidades para fiar pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar o trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Ur, neto de Ir, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinar suas aptidões a outros. O Senhor lhe deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer, bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Capítulo 36. O Senhor deu sabedoria a Bezalel, a Oliabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construíram conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel e a Oliabe e os demais artesãos, especialmente capacitados pelo sinal, que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhe deu materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais do que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fio de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Juntaram 5 cortinas para formar uma cortina longa, depois juntaram 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiam com 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida fez 50 colchetes de ouro e prendeu cortinas longas uma a outra. Deste modo o tabernáculo foi formado de uma só peça. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar a cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar uma outra cortina longa. Fez 50 laços para bordas de cada cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma a outra. Deste modo, a cobertura da tenda foi formada de uma peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora, feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira e de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás do lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma a outra na parte superior como uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa madeira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas
sobre os 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virado para o oeste. Fez travessão central ligada a meia altura às armações, estendendo-se de uma ponta a outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho de fino, trabalhando com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro, revestiu as colunas com ouro e apoiou sobre as 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda, confeccionou com linho finamente tecido, bordou artisticamente usando fios de tecido roxo, azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos em 5 colunas, revestiu com ouro as colunas, seus capitéis, seus ganchos, mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Capítulo 37. Revestiu com ouro puro por dentro e por fora, e fez a moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu-as às 4 pés da arca. 2 argolas de cada lado, fez varas de madeira de acácia e revestiu com ouro. Passou por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-las. Fez ainda a tampa da arca, lugar de expiação de ouro puro. Media 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa, de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiu suas asas sobre a tampa para cobrir. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro, colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com a borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu os 4 cantos, junto com os 4 pés. Prendeu a argola junto à borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesma tigela, com talheres, vasilhas, jarras para ofertas derramadas. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões, as flores da haste central saíam 6 ramos de 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos tinha 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central de candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada um com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele fez o quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as nos lados dos postos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-os com ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado de unção, um incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Capítulo 38. Usando a madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu
o altar com bronze, depois fez os utensílios do altar, baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para as carnes e braseiro, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze, colocou a meia altura do altar, debaixo da borda. Fez 4 argolas de bronze, prendeu aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas, dos 2 lados do altar, passou varas usadas a transportá-las. O altar era oco, feito de tábuas. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze, com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda de encontro. Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas em linho finamente tecidas. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado da cortina idênticas a essa, 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente à base de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava ao lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina ao lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina ao lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiada em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido, cada uma das colunas tinha uma base de bronze. Todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e enfeitou com linhos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura. Como as cortinas das divisórias do pátio, era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés havia instruído. Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Ur, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiab, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com tecidos azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro, que totalizaram 1.024 calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de ouro de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens de 20 anos para cima, para fazer as 100 bases para as armações na parede do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna. Foram necessários 3.500 kg de prata, cerca de 35 kg para cada base. Os 20 kg de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e as argolas para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas, a entrada da tenda do encontro para o altar de bronze, com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas, nos quais eram penduradas, e a cortina da entrada do pátio, todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Capítulo 39. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e abordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito com os mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com os fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suporte de filigranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravadas
Os nós da tribo de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação do que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado, confeccionou de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado, com 22,5 centímetros de lado. Fixou o peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suporte de filigranas de ouro. Cada pedra representava um dos 12 filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente, como em um selo. Para prender o peitoral, o colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro. Fizeram também 2 suportes de filigranas de ouro e duas argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram 2 correntes de ouro e 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas anteriores do peitoral junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e prenderam a parte da frente do colete abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral e as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado como o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e prenderam a borda de manto. Fizeram também sinos de ouro puro e prenderam entre as romãs a borda do manto, intercalando sinos de romãs por toda a volta da borda. Este manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e outros turbantes também foram confeccionados de linho fino. E as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecidos e bordados com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada e o emblema de santidade. Gravaram nela como em um selo, e as palavras santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo. A tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, as coberturas da tenda feitas de pele de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino. A cortina interna que protegia a arca da aliança, as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com lâmina simétrica, todos os seus acessórios, óleo de oliva para iluminação, o altar de ouro, o óleo de unção, incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-la e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para divisórias do pátio, as colunas de suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias do tabernáculo da tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Até aqui. Terminamos mais uma leitura do dia de hoje. Amanhã será o 10º dia. Dia 10/1/26, live de número 411,
do 40 em diante. Enquanto isso, nós terminamos hoje de Êxodo 30 ao 39. E assim terminamos mais uma live. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Espero que vocês possam compartilhar com mais pessoas para que elas possam também ter acesso às Sagradas Escrituras, lerem as Sagradas Escrituras. Se eu estiver lendo muito rápido, me avisem que eu reduzo um pouquinho, mesmo que isso possa fazer tornar mais demorada, mas eu creio que vocês vão se adaptando também a essa realidade. E isso, conforme vocês forem notando, vocês vão verificar a evolução na leitura. Não se restringam apenas a essa leitura, depois vocês, se possível, façam uma meditação acerca de tudo que foi lido, para que vocês possam avançar cada dia mais. Perfeito? Um beijo no coração, que o reino do Senhor avance, que vocês possam comentar para que mais pessoas também tenham acesso a isso. Saiba que o algoritmo entende quanto mais interação, mais relevante esse conteúdo. Então daqui a pouco já vai ficar ali disponível. Convide mais pessoas a lerem as Sagradas Escrituras. Nós estamos ainda bem no comecinho, mas tenho certeza que Deus há de nos abençoar. Perfeito? Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, tenham um dia maravilhoso. Fui!